Eu lutei, mas eles me agarraram muito forte. Esses psicopatas me arrastaram para o porão e me colocaram em uma cadeira e então me amarraram a ela. Eu olhei em volta assustada. O que eles iriam fazer? Então o Jack disse duramente que era hora de me sacrificar. O quê? Não, não, por favor! Mas era tarde demais. O Jack sacou sua faca e a balançou. Este era o fim. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Alguns dias atrás não havia problemas. Mas quando voltei pra casa tarde do trabalho, Gerard, meu namorado, estava fora de si de raiva. Ele gritou que eu passava mais tempo trabalhando do que estando com ele. E que eu poderia ter sido infectada por esses mendigos. Você nunca sabe onde eles estiveram. Eu não ia ouvir isso e disse friamente que amava meu trabalho e nunca desistiria dele. Afinal, ajudar o sem-teto do centro de voluntariado era minha vida. Mas Gerard bufou ruidosamente. Então namore o seu trabalho. Isso foi demais. E disse pra ele sem olhar para trás. Ele é melhor do que você. Enquanto entrava no quarto, eu vi a porta da frente bater. O Gerard saiu e de repente notei pétalas de rosa na cama. Pera. As velas estavam apagadas e o jantar estava frio. O Gerard queria ter uma noite romântica comigo. Que idiota eu fui. De repente me senti tão envergonhada. Ele tinha boas intenções. Eu mexi no telefone sem ousar ligar para o Gerard. E de repente recebi uma mensagem do meu chefe. Ele me pediu para ir trabalhar amanhã no meu dia de folga. Isso! No trabalho sempre me esqueci de todos os problemas e me sentia mais feliz. Eu imediatamente respondi que chegaria mais cedo. Eu faria as pazes com o Gerard mais tarde. Mas depois do primeiro turno, houve um segundo e depois um terceiro. Não conseguia me convencer a ligar para o Gerard e não tinha tempo. Ajudar o sem-teto, como sempre, ocupava todo o meu tempo. Eu estava trabalhando pelo 7º dia consecutivo quando tive de ser substituída por outro voluntário durante a noite. Mas quando bateu 9 horas, ninguém apareceu. E de repente meu telefone vibrou e soltei um suspiro de alívio. Era o voluntário, talvez ele estivesse atrasado. Mas quando peguei o telefone, ouvi sua voz preocupada. O pneu do carro dele furou e ele não poderia vir. Diabos! Escrevi imediatamente para o chat do grupo do centro para encontrar um substituto para mim. Embora adorasse meu trabalho, não queria ficar no turno da noite depois de 7 dias trabalhando. Eu estava cansada e constantemente com sono. Mas como sou muito sortuda, todos no chat ficaram em silêncio, suspirei. Aparentemente eu teria que ficar, eu não poderia deixar o centro abandonado. Os sem-teto ficaram até felizes com a notícia. Eu trabalhava aqui há muito tempo e consegui fazer amizade com a maioria deles, ao contrário de outros voluntários. Contamos histórias, brincamos e até fizemos nosso próprio stand-up e descobri que muitos sem-tetos tinham um humor incrível. Mas ainda assim, algo estava me incomodando. Gradualmente, conforme a noite avançava, comecei a notar coisas estranhas. Alguns moradores de rua voltaram da rua ainda mais desarrumados do que o normal. E durante o stand-up, alguém começou a fazer piadas sobre canibais. Achei que não era engraçado, mas assustador. Mas todos os moradores de rua estavam rindo. E então, quando eu disse a eles para encerrar, Jack, um dos veteranos, sugeriu que assistíssemos a um filme. Eu sorri, claro. Comédia, talvez? Ou um melodrama? Mas o Jack, de repente, abriu um sorriso terrível e desdentado. Um arrepio percorreu minha espinha. E ele disse que queria ver um filme sobre sacrifício. Eu fiz uma careta, inquietação crescendo dentro de mim. Mas você costumava odiar filmes de terror. Ele não disse nada, apenas permaneceu em silêncio, sorrindo horrivelmente. Eu estava prestes a perguntar o que ele queria ver quando a voz do Jack baixou para um sussurro. Ele começou a oferecer para ver pelo menos algo sobre desmembramento. Um arrepio percorreu minha espinha. De jeito nenhum. Eu retruquei que o entretenimento acabou por hoje e tentei me acalmar. Embora a noite estivesse um tanto estranha, decidi que estava apenas me incomodando por causa do cansaço. Tentando forçar um sorriso, disse que era hora do jantar. E comecei a distribuir canja de galinha para todo mundo. Os sem-tetos sempre adoraram e eu esperava que isso os animasse. Mas em vez disso, eles comeram com uma cara de desgosto. Quando perguntei o que havia de errado, Jack disse: canja de galinha é deliciosa, mas carne humana seria melhor. E piscou. Naquele momento fiquei muito assustada. Carne humana? O quê? Eu mal consegui manter minha aparente calma. Os sem-teto nunca se comportaram assim antes. De repente, me lembrei dos artigos que li na faculdade. Era sobre pessoas sem casa. Eles disseram que com o tempo essas pessoas começam a enlouquecer e podem até se tornar canibais. Eu congelei de horror. Então Jack e os outros... eles estavam loucos? Tentando forçar um sorriso, rapidamente corri para o corredor e liguei para o supervisor.
O telefone chamou. Vamos, me atende! Mas ninguém atendeu. Então comecei a ligar para os meus colegas, esperando que pelo menos alguém me atendesse, mas todos pareciam ter desaparecido. Eu me senti muito solitária e estava com medo. Naquele momento alguém tocou meu ombro. Eu vacilei e me virei. Jack! Ele sorriu ironicamente e disse que eles queriam brincar de esconde-esconde. Eu fiz uma careta. Brincadeira de criança. Jack concordou com a cabeça, mas então seu sorriso se tornou cruel. Ele acrescentou, mas um esconde-esconde diferente. E é questão de sobrevivência. Quem for encontrado, vira comida. Eu gritei e Jack começou a se mover lentamente em minha direção. Tudo menos isso. Aterrorizada, corri para a porta e puxei a maçaneta. Estava trancada. Deus, o que devo fazer? Eu me pressionei contra a porta. Jack estava vindo até mim. E naquele momento as luzes do prédio se apagaram. Olhei em volta, confusa, tentando me orientar no escuro. E então uma voz misteriosa e sobrenatural disse: o jogo começou. Eu tremi, meu coração batendo forte. Não, qualquer coisa, menos isso. Naquele momento, alguém de repente agarrou meu braço. Eu gritei e puxei. Não, não vou deixar você me comer. O agarrão afrouxou e consegui me soltar e imediatamente corri para as colinas. Eu precisava escapar. As vozes estavam sumindo e eu pensei que tinha escapado. Mas então tropecei em algo e caí no chão. A dor percorreu minha perna e as lágrimas brotaram dos meus olhos. Inferno! Tentei me levantar, mas quase chorei de dor. Aparentemente torci minha perna. Meus olhos encheram de lágrimas. O desespero se apoderou de mim. Eu não posso desistir, eu precisava me esconder. Me inclinei nas mãos e rastejei para frente em direção ao armário. Com minhas últimas forças, alcancei o armário, agarrei a alça e me estiquei, quase pronto. Mas então ele virou e os pratos em cima de mim se estilhaçaram com um barulhão. Acho que esqueci como respirar. Minha visão turva tinha acabado. Os sem-teto começaram a se aglomerar ao meu redor, gargalhando horrivelmente com sorrisos desdentados e um arrepio percorreu meu corpo. Por favor, não me toque, nós somos amigos. Mas eles não pareciam me ouvir. Eles me agarraram pelos ombros e me arrastaram para o porão. Não importa o quanto eu resistisse, era inútil. Quando me colocaram em uma cadeira, Jack riu com raiva e de repente tirou algo. A lâmina brilhou no escuro. A faca! Eu estava paralisada de horror e até atônita. Outro morador de rua pegou um livro velho e disse que eu deveria ser sacrificada ao Deus do conforto do lar. Só então teriam moradia própria e finalmente deixariam de ser moradores de rua. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Será que os sem-teto a quem dediquei minha vida inteira poderiam fazer isso comigo? Chorei convulsivamente e me encolhi na cadeira enquanto eles me checavam. Este era o fim. Então ouvi fogos de artifício e fiquei assustada. Os sem-teto recuaram e sorriram alegremente. O que estava acontecendo? Surpresa! Uma voz familiar gritou. Eu me virei. Meu namorado, Gerard, entrou no porão, seguido pelo chefe do centro e os voluntários. Todos eles riram alegremente enquanto eu estava confusa. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Então o Gerard se aproximou de mim e me abraçou. Feliz Dia das Bruxas, meu amor. Ele disse, ainda sorrindo. Espera, eu olhei de volta para os moradores de rua rindo e lentamente percebi. Então isso foi tudo uma farsa? Acontece que trabalhei tanto que me esqueci do Halloween. E os sem-teto queriam me dar o verdadeiro clima do feriado. Eles convenceram o chefe, o Jack e o Gerard, meu namorado, estavam no comando de tudo. Gerard queria fazer as pazes. Fazer as pazes? Uma ótima maneira. Ele quase me matou de susto. Eu estava furiosa e meu coração ainda batia forte. Mas então Gerard veio até mim e pegou minhas mãos. Ele me olhou nos olhos e disse que durante a preparação para o feriado ele entendeu porque eu valorizava tanto meu trabalho. Mesmo sem teto podem se tornar amigos íntimos pra gente. O mais importante é a atitude das pessoas, não seu status social. Ele falou com tanta sinceridade que me esqueci imediatamente da raiva e do ressentimento e joguei meus braços em volta do Gerard. Eu também sinto muito. Eu não deveria ter reagido tão duramente. Vou passar mais tempo com você a partir de agora, porque eu amo você. Ele sorriu. Eu também te amo, Clara. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu passei pela minha casa, mas não tinha ninguém lá. Isso é estranho. Onde está todo mundo? É meu aniversário. Não reconheci nada ao meu redor. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos e o único som era o tic-tac sinistro do relógio. Como se ninguém tivesse morado ali por muito tempo. Onde foi parar todo mundo? Eu passei por todos os quartos no primeiro andar, mas meus pais não estavam em nenhum lugar. Liguei para eles sem parar, mas ouvi repetidamente:
O número não está disponível. Mãe, pai, onde vocês estão? Tentando não me apavorar, eu subi as escadas para o meu quarto. Mas quando eu entrei, eu simplesmente não o reconheci. Aonde estão minhas coisas? Havia apenas uma mochila encostada e pôsteres estranhos pendurados na parede. Então eu notei nossa foto de família na mesa de cabeceira. Mas quando me aproximei, fiquei horrorizada. Havia uma menina completamente diferente ao lado dos meus pais e da minha irmã. Onde eu estou? Lágrimas encheram meus olhos. Era como se eu tivesse sido apagada de suas vidas. E isso foi bem no meu aniversário. No dia anterior, eu convidei meu namorado Hug para um desafio. Eu simplesmente adorava eles. Eu estava constantemente em busca de adrenalina. Uma vez eu pulei dentro de uma cova com cobras. Isso foi uma viagem. Mas eu já tinha ido a todos os desafios na cidade. E dessa vez eu não esperava nada especial. Mas esta era a oportunidade de fazer as pazes com Hug. Nos tornamos muito distantes ultimamente. Nós até nos falamos menos. Às vezes eu pensava que ele iria me largar. Mas essa noite era para nos lembrarmos de como poderíamos ser bons e divertidos juntos. O desafio aconteceu em um porão aleatório e nós fomos para lá. A direção nos desejou um desafio aterrorizante e nós descemos as escadas. Eu esperava que fosse um pouco assustador, mas foi um fracasso total. Os acessórios eram patéticos. Algumas entranhas de salsicha, facas de plástico pintadas. E na saída colocaram um fantasma inflável. Isso é sério? Como uma matinê infantil. Eu ri e virei para o Hug, mas ele não estava lá. Você tá de brincadeira? Ele estava bem aqui há 1 minuto atrás. De repente, eu percebi uma pulseira rasgada no chão. Eu dei isso para o Hug de aniversário. Parecia que nosso relacionamento estava completamente destruído. Hug simplesmente correu de mim. Fiquei muito magoada porque eu amava o Hug. Por que ele fez isso comigo? Com o coração completamente quebrado, eu fui para fora e me arrastei para casa. Enquanto eu estava no desafio, meus pais estavam ocupados se preparando para a festa. Eu esperava balões e presentes, mas estava quieto dentro de casa, exceto pelo tic-tac solitário do relógio. Talvez isso fosse uma surpresa, mas eu andei por toda a casa e não encontrei ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã mais velha, Joanne. Onde eles poderiam ter ido? Eu tentei ligar para eles, mas toda hora ouvia. O número não está disponível. A casa em si parecia estranha. Os móveis cobertos com lençóis brancos, como se ninguém tivesse morado ali por um longo tempo. Eu subi as escadas para o meu quarto, mas travei no meio do caminho. Tudo aqui estava diferente. Havia algumas coisas estranhas, uma mochila, posters. De quem eram? Eu revirei o quarto todo completamente perdida. E então eu percebi a foto. Toda a minha família estava abraçando uma menina. Mas isso é impossível! Deveria ser eu! Horrorizada, eu cambaleei para trás e derrubei a foto no chão. O vidro se estilhaçou com um estrondo. Era como um pesadelo terrível. Não havia nenhum sinal de que eu tivesse morado nessa casa. Ao invés da minha cadeira favorita, livros, prêmios, encontrei fotos daquela menina e coisas estranhas em todo lugar. Eu perdi minha memória? Minha família ainda não retornava as ligações. Caramba! E se alguma coisa tivesse acontecido com eles? Então eu lembrei que o tio da minha amiga Cris era um policial. Talvez ele pudesse me ajudar. Eu liguei para a Cris e depois de um longo tempo ela atendeu. Ufa! Oi, Cris, é a Sarah. Eu dei para ela uma rápida descrição da situação e a Cris disse que ela sabia alguma coisa. O fato era que a minha família... E ela ficou em silêncio. De novo não. Cris, você está aí? Eu gritei, mas era inútil. A ligação tinha caído. Minha respiração ficou presa na garganta. Então a Cris sabia para onde todos tinham ido. Imediatamente eu corri para a casa dela. Eu soquei a porta com meus punhos cerrados, mas ninguém me respondeu. Como um resultado, uma vizinha saiu da casa do outro lado da rua. Você não deveria estar batendo. Não há ninguém aí há 1 ano, ela resmungou. Para onde a Cris foi? A vizinha replicou que ela se mudou depois da morte da amiga dela. E a senhora bateu a porta. Eu não entendi nada. Cris não tem amigos, apenas eu. Mas eu não estava morta. Cris, abre agora. Isso não é engraçado. Eu gritei, batendo na porta com ainda mais força. Então minha irmã mais velha ligou. Obrigada, Deus. Mas Joanna era tão distante.
Olá! Tem uma ligação perdida sua. Você ligou? Oi, Joanne. Sou eu, Sarah. Mas minha irmã começou a gritar que eu era uma mentirosa. A irmã dela tinha morrido há 1 ano. Joanne, eu estou aqui. Eu estou viva. Mas ela não estava ouvindo. Joanne me acusou de estar envolvida na morte de Sarah, sua irmã. Numa voz enlouquecida de raiva, ela ameaçou que eu responderia por tudo. Eu desliguei freneticamente. Joanne continuou ligando, mas eu estava com tanto medo que eu não peguei no telefone. E de repente eu senti que tinha alguém me observando. Eu me virei, mas não tinha ninguém em volta. Eu estava tremendo como se estivesse em um filme de terror. Isso não era o tipo de 20º aniversário que eu tinha sonhado. Sem saber para onde ir, voltei para casa. Era tarde da noite quando eu cheguei na minha casa, a qual parecia ainda mais estranha no escuro. Eu estava com medo de entrar, mas então eu percebi uma luz no meu quarto. Alguém estava de volta. Radiante, eu já estava correndo para a varanda quando a porta se abriu. Era a Joanne. Ela sorriu malignamente, dizendo que era bom que eu mesma tivesse ido até ela. Você vai me pagar pela morte da Sarah. Joanne de repente gritou e se jogou em mim. Eu corri em pânico. Que tipo de porcaria está acontecendo? Joanne, caia na real, eu sou sua irmã. Mas Joanne me levava para dentro de becos estreitos e gritava que eu não fugiria dela. Oh, meu Deus! Eu tentei pedir ajuda, mas não havia uma viva alma na rua. E então eu vi uma placa de que havia um café 24 horas nas proximidades. Com minhas últimas forças, corri para lá. Eu corri para a entrada e puxei a maçaneta, mas não se mexia. E então eu vi uma placa na porta que dizia: mudamos. Estava tudo acabado. Eu olhei para trás e já podia ver a silhueta sinistra da Joanne pela luz da lanterna. Droga, já era! Mas então eu percebi o mesmo desafio onde eu estava com Huggy. A porta do porão estava entreaberta. Esta era a minha chance. Corri rapidamente para dentro e fiz uma barricada na porta. Mas Joanne estava batendo loucamente. Rezei para que a porta aguentasse. A porta se dobrou mais e mais com os ataques. Parecia que as dobradiças estavam prestes a explodir. Poucos minutos depois, Joanne estava quieta. Onde ela tinha ido? Mas assim que eu deixei escapar um suspiro de alívio, ouvi um barulho ensurdecedor. Joanne quebrou a porta com o pé. Lascas voaram em mim e o rosto louco de Joanne apareceu no buraco com um sorriso distorcido. Aterrorizada, eu corri pelos corredores escuros do porão. Eu vi que Joanne já estava dentro, me seguindo de perto. Em desespero, eu olhei em volta e gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. De repente, eu bati em uma parede. O que eu faço agora? Joanne já estava perto e eu não tinha para onde correr. Então eu vi o armário. Essa era a minha última esperança. Eu subi e sentei lá, tentando não respirar. Mas eu já tinha ouvido Joanne entrar na sala. Apareça! Eu sei que você está aqui, ela ordenou. Então eu ouvi passos lentos se aproximando. Eu não podia me mexer de medo. De repente, a porta do armário se abriu. Por favor, não! Eu gritei histericamente. Naquele momento, eu fui cegada por um flash brilhante. Abrindo meus olhos com dificuldade, eu vi meus pais, todos os meus amigos, Chris e Hug. Feliz aniversário! Todos gritaram alegremente em unissono. Joanne piscou, revelando que Hug tinha persuadido ela há muito tempo para fazer um desafio único para mim. Então eu estava errada em suspeitar e Hug realmente me amava, já que ele planejou isso tudo. Ele persuadiu todo mundo. Eu amo tanto a adrenalina. Então era um trote. Eu quase morri de medo. Eu queria gritar o que deveria fazer com eles por essas pegadinhas. Mas de repente minha visão ficou escura e o porão começou a girar na minha frente. Comecei a engasgar e perdi a consciência. Eu mal abri os olhos. Onde eu estou? O que está acontecendo? Então o médico veio até mim e disse que eu estava no hospital. Eu fui trazida até aqui por uma ambulância. Eu me sentia muito fraca. Eu estava com uma doença terminal, mas o doutor me assegurou que foi um desmaio. E agora tudo estava bem. Eu estava apenas muito assustada. É melhor você fazer ponto cruz e não ir a desafios, ele brincou. O médico disse que eu tinha um coração fraco. Felizmente eu não tive um ataque cardíaco. Me senti muito triste por ter chegado a esse ponto. Em uma tentativa de instigar meus nervos, eu esqueci completamente da vida real. É isso. Chega de desafios. Nesse momento, amigos e familiares ansiosos invadiram meu quarto. Eles tinham presente nas mãos e Hug comprou para mim um buquê com minhas flores favoritas. Obrigada, disse cansadamente. Esse é o 20º aniversário que eu nunca esquecerei.